Capela São José de Amanaiara e Pascom apresentam Olá, você que nos acompanha pelas redes sociais da Capela de São José. Eu me chamo Daniel e é com um imenso prazer que venho aqui trazer para vocês uma série de vídeos que contará a história da Capela de São José desde a sua criação até os dias de hoje. Nós iremos passar pelas décadas de 70, 1980, 1990, 2000 e 2010. Isso mesmo. Nós conseguimos conquistar diversas pessoas para também realizar esse projeto conosco, e a elas nosso muito obrigado. Foram realizadas diversas entrevistas com pessoas que viveram cada década, cada momento da história da nossa capela. E é a partir daí que vocês vão conhecer um pouco mais sobre a história de todos os movimentos que aconteceram nesses últimos anos. A Capela de São José tem o enorme prazer também de tornar realidade este projeto, que foi pensado com a Pastoral da Comunicação, a Pascom. Todos os membros se empenharam, conheceram pessoas, conversaram, fizeram ligações, procuraram arquivo para realizar esse projeto. Então, é bastante importante que você deixe o seu like, comente este vídeo e compartilhe com todos os seus amigos. Vamos lá começar a contar essa história tão especial, cheia de fé? A década de 1930 é uma das mais importantes para a nossa história, pois é daí que são feitos os primeiros movimentos. É daí que surge a ideia de criar uma capela, que era uma ideia muito interessante na época. Uma ideia que muitos defendiam, de muitas pessoas de fé. Mas é importante ressaltar que para construir essa capela precisávamos de um padroeiro. E a condição para a doação do terreno da Capela de São José, ali onde se localiza hoje na Rua da Igreja, é que o padroeiro dessa capela deveria ser São José. Isso foi muito importante, pois a partir daí uma história se construiu. Vamos acompanhar agora um pouco da vivência das pessoas que construíram essa capela de certa forma, que não propriamente dita estavam ali na obra dela, mas que conheceram pessoas que estiveram ali durante aquele momento, durante aquela revolução. Revolução porque marca a história de Amanaiara. Revolução principalmente porque a fé das pessoas se construiria a partir dali. Acompanhe um pouco desses relatos. E queria lhe perguntar o que você sabe sobre a igreja, desde quando você começou a trabalhar até agora? Desde eu comecei a trabalhar na igreja de auxiliar de catequista. Eu comecei no catecismo, eu tinha muita vontade de trabalhar pela igreja. A dona Lourdinha foi quem me ajudou a trabalhar junto com ela sendo catequista, né? Aí eu assistia meu catecismo e ia ajudar ela a dar aula de catecismo. Aí depois entrou a dona Maria Ribeiro, me deram uma sala de aula de catequista. Depois da dona Maria Ribeiro, foi tempo que passei para a igreja. Aí foi tempo do padre Otalício, padre Martins. Você viu, eu trabalhava assim em vão, né? Depois o padre chegou, saiu esses padres, entrou o Monsenhor Thaís. Disse que nós estávamos trabalhando muito, aí precisou de arrumar as freiras. Tanto que antes das freiras chegar, era o Zé Cício, a Fátima Pinto e eu. Aí eu ficava na casa das irmãs durante a festa de São José todo dia, com todo o dinheiro responsável nas minhas mãos. Ficava dormindo lá, passando o dia, pastorando o dinheiro. Depois o Monsenhor à tarde apareceu o Zé Cício e ele ficou tomando de conta das coisas. Aí nós procuramos com a Mãe Dolores para nos ajudar. Que ela ficou na parte das zeladoras e eu na parte das aulas de batizado, de casamento. Foi tempo que a igreja caiu. Nós ficamos dentro fazendo tudo, passando para o centro. E ficamos naquela peleja medonha. Contanto que quando nós terminamos tudo, entrou outro padre. E o Monsenhor disse assim, agora vamos ver que eu vou entregar a minha parte. Antes de eu morrer, mas não entregou, né? Só entregou depois que morreu. Aí nós ficamos naquela luta quando entrou o padre Rômulo, não foi? Não, antes do padre Rômulo. Eu saí, entrou o Benedito, o Bené.
como o senhor Taíde ainda era vivo. Que graças a Deus eu saí do senhor Taíde morrer, porque estudar coisa não tinha prestado. Aí eu saí, fiquei sendo sempre catequista, ajudando o batizado, ajudando nas confissões, fazendo fila, fazendo tudo por ali. E aí deu tudo certo. Como eram as festas? As festas, Vicente, era muito razoável, porque não tinha quem tomasse de conta de nada. Tudo era a gente. O pessoal era avulso, a gente fazia lista, envelope, entregava quem queria, devolvia quem queria, era aquela coisa. No dia de prestar conta, nós ia tudo para a casa paroquial, prestar conta com o padre e as freiras, Dona Larissa, ficava tudo assim, a coisa misturada, os exercícios, até que enfim ia dando tudo certo. Como era ser catequista aqui? Nós era assim, nós assistíamos a aula pela Dona Lourdinha. Quem era a Dona Lourdinha? Era a irmã do seu Caboclo Ribeiro. Ela dava aquela experiênciazinha para nós, aí nós ia dar nossa aula de catecismo, assim, uma coisa, era só resumido. A turma primeiro que eu peguei foi para ensinar, para ensinar eu boto em condição. E graças a Deus a gente fazia tudo, a festa de massa, tinha toda a primeira comunhão, todos os anos. E o Monsenhor Ataíde, como era o Monsenhor Ataíde como pároco? Bom, o senhor Ataíde era muito calmo, Vicente, ele era uma pessoa que não dava valor às coisas, a dinheiro, ele não dava valor ao negócio de festejo, era aquela coisa, ele vinha celebrar a missa dele, se aquietava e ia para a casa dele, aqui da casa paroquial. Ele nunca foi padre de ficar daquele movimento, daquele incentivamento com o povo. A Dona Larissa, que ainda tomava de conta das zeladoras, é que pegava as zeladoras com 5 zeladas cada uma. Aí dava dinheiro. Aí depois acabou isso tudo e pronto. Como é esse segmento das zeladoras? O que queria dizer? O que elas faziam? Eles faziam as reuniões só para saber como é que ia o levantamento da presença das zeladoras. Não tinha uma incentivação com zeladora, não tinha nada. Tinha as primeiras sexta-feiras que ele vinha celebrar para a gente, todas as primeiras sexta-feiras. Aí na primeira sexta-feira se acabava. Nunca tinha nada que a gente aproveitasse nada. Essa não, chamava, fazia reunião, fazia tudo, mas era um povo tudo fraco. O senhor serviu durante muito tempo a Capela de São José. Como o senhor vê a caminhada eclesial desta capela? Vicente, não tem nenhum sentido mais. Por que eu digo assim? Porque no meu tempo, só eu e o padre Ataíde. Hoje tem um conselho, e esse conselho veio ajudar muito na festa de São José. E vocês, para construir essa festa, eu vejo que o conselho se reúne, faz a reunião, vamos trabalhar. Isso tudo é um futuro para nós que eu, pelo menos, eu vejo isso, nem imito com o meu tempo. O meu tempo, Vicente, era tão curto que até as hóstias para comprar, eu ia comprar com o meu dinheiro. Que o dinheiro da coleta não dava. Digo, mas eu vou dar, porque São José merece. O senhor saberia me dizer quem construiu esta capela e com qual recurso? Vicente, eu não sei. Mas o meu sogro sabe quem construiu. Foi o seu... Não, foi umas mulheres que vinham lá da banda da Solidade, com a madeira de aroeira, fizeram o cruzeiro, vinham arrastando, fizeram o cruzeiro em frente à igreja. E daí por diante deram seguimento ao trabalho. Muitos traziam pedra na cabeça para subir os alicerces. Olha como o gosto era grande, né? Uhum. E com qual recurso eles faziam? Eles fizeram esta capela? Vicente, o seu Chico Ribeiro contava e o compadre Zé contou a mesma história, que eles não tinham recurso, se reuniram, foram ao Juazeiro, pediam auxílio para Cícero. Para Cícero que dava, mas só sabia que chegava o tempo da igreja de Sinibu virar chibara de animal. E realmente virou, porque ninguém pode dizer que não virou. Realmente meu sogro dormiu dentro. Você me diga quais as famílias que ajudaram na construção, você saberia me dizer? A família dos Agostinhos, o compadre que me falava.
seu Agostinho, que era um engenheiro de açude, ele vinha por aqui dar uma ajuda. Sim. E a imagem de São José, de onde foi que veio, você sabe? Sei, ela veio de Portugal. Quem foi que doou? A imagem foi o Coronel Zé Bezerra, não foi? Sim. Quem doou a terra para construir essa capela? Foi o seu Zé Bezerra, o Coronel Zé Bezerra chamava. Ele deu e exigiu que o padroeiro botasse o nome deles, de José. Aí fizeram o gosto dele, botaram a imagem de São José. Onde essa imagem vem brilhando aqui, muitos e muitos parentes, aderentes da família nossa, de qualquer um, se deslocam gente de Fortaleza para vir ver São José. E São José é milagroso, a gente vê tanta coisa bonita nessa festa, só por essa imagem e o padre, quem vem por eles, né? Daí, depois da década de 1930, veio 40, 50, 60 e um grande marco na história da Capela de São José, o ano de 1970. A partir dessa década, muita coisa aconteceu. Muita coisa porque, infelizmente, em um desses anos, a igreja veio a cair. Infelizmente. Mas não foi isso que fez com que a fé das pessoas fraquejasse. Pois a partir daí, a força da juventude e principalmente das pessoas daquela época reergueram a capela com muito carinho. Uma coisa que ficou marcada na vida de pessoas como a Dona Zulmira. Essa mesmo que vocês vão acompanhar na próxima entrevista. Ela irá falar um pouco sobre a sua vivência de fé, que começa na década de 70 e vai até hoje. Ali em meados de 1980, ela também conta alguns relatos sobre isso. Então, nos acompanhe em mais uma entrevista. Olá, você que nos acompanha pelas redes sociais da Capela. Eu me chamo Daniel e hoje estou aqui com uma convidada muito especial que participou da minha vida de igreja desde o início, não só da minha vida de igreja, como também da minha vida pessoal, que é ela, uma das pessoas que eu mais considero que faz mais tempo de igreja que está aqui conosco, que é a Dona Zulmira. Bom, as perguntas que eu tenho aqui são perguntas bem simples, são todas relacionadas à igreja, ao seu tempo de igreja, à sua convivência conosco, que é muito importante. Já faz muitos anos que a senhora serve a Deus, serve também, não só a Deus, como também as pessoas que você gosta de ajudar, que estão próximas, certo? E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para a senhora é como que a senhora tem as ideias formadas relacionadas ao início assim, da sua atuação na igreja, como que era? Você lembra, assim, em torno da década de 70, 80, você lembra como era a igreja naquela época? Lembro sim. A igreja era bem diferente, muito diferente da agora, né? Porque nessa época as coisas eram bem mesmo diferentes. Mas hoje a igreja está muito avançada, tem mais gente atuando na igreja, é bem muito mais animada do que antes, porque na época as coisas eram tudo mais simples, né? Hoje tem muito mais, os jovens são mais atuantes, assim, eles são muito inteligentes, entendeu? Então é isso. Bom, a gente sabe que por muitos anos você atuou, né, assim, junto ao apostolado da oração, junto às zeladoras, né, que cuidam da igreja. Naquela época, assim, vocês ficavam responsáveis pela limpeza, pela manutenção mesmo do prédio da igreja, que na época era, como a senhora está falando, era um prédio bem simples. Naquela época vocês ficavam responsáveis por essa questão assim da limpeza, pela ajuda do padre quanto a organizar as coisas da missa e das outras celebrações que aconteciam? Sim, eu fiquei na limpeza da igreja na época da finada Doralice. Ela era coordenadora do apostolado. Então, nessa época, o apostolado, cada pessoa do apostolado pagava a dona Doralice por semana. Então, ela me pagava por semana. Isso foi muito tempo. Aí, depois que ela faleceu, eu continuei na limpeza da igreja, a dona Francisca. Nessa época, a igreja não era forrada. A madeira era madeira mesmo dessa que a gente tira na mata, essa madeira redonda mesmo. Não era forrada, a igreja era bem mais simples
E não tinha água, não. Eu pegava a água no cacimbão do seu Tião, levava no balde e passava o pano na igreja, mas era muita sujeira, entendeu? Então, hoje está muito bem mais equipada, a igreja está muito mais sendo muito bem cuidada do que antes, né? Mas o apostolado era bem... Na época do Monsenhor Ataíde, a gente... Era diferente, porque a gente tinha missa, a gente, toda sexta-feira, primeira sexta-feira do mês, a gente tinha uma missa. O apostolado tinha uma missa. E era bem mais... A gente se achava assim, bem mais atuante na igreja, toda a primeira sexta-feira do mês, a gente já estava esperando aquela missa. E era muito bonito. Na época do Monsenhor Ataíde. Até o Padre Emílio também, ele costumava celebrar a missa Paz Zeladora na sexta-feira, primeira sexta-feira do mês. Aí depois veio e nunca mais isso aconteceu. A senhora possui alguma lembrança muito especial dessa época, de um momento muito feliz? Assim, você tem uma lembrança especial que você considera assim, que foi um grande momento da sua vida, assim, servindo à igreja? Eu lembro esse momento, eu pretendo nunca esquecer, para mim foi muito importante, um convite que o Padre Emílio fez para mim atuar como ministro na igreja. Eu passei um ano para dar resposta a ele, porque eu não achava certo, né? Porque todo mundo sabe que eu sou separada. Aí ele até brincou comigo, e ele disse, você não quer aceitar, então eu vou atrás de mais coisa. Mas aí com o ano certinho, ele me ligou, ele disse, olha, eu andei ali pesquisando, não achei nada de errado, então agora, se você não aceitar, eu já vou pensar outras coisas. Ele brincou comigo. Mas aí ele disse, tinha falado com o bispo, e hoje eu me sinto uma pessoa muito abençoada por atuar na igreja como ministro. Em relação aos párocos, assim, a senhora falou que teve a experiência de ter tido o Monsenhor Ataíde como padre, não só ele, como vários outros que passaram depois dele. Do Monsenhor Ataíde, qual a lembrança mais especial que a senhora tem dele? Assim, qual é algo que ele fazia ou que ele falava que você nunca esqueceu, assim, da vida dele quanto igreja? O Monsenhor Ataíde, porque ele tinha assim um carinho muito enorme pelo jovem. E isso eu admirava muito. Ele colocou aqui até um centro juvenil, e eu achava muito bonito, porque nessa época o jovem se achava assim muito atuante na igreja. E ele dava muito assim, prestava muita atenção, tinha as reuniões, tinha aqueles grupos que ele marcava com o jovem para se achar na igreja tal hora. E, na época, minha menina também fazia parte, e eu achava muito importante. Entendo. Atualmente, como é que você vê a igreja? Assim, você já falou, né, que é muito diferente, que é muito atual, tudo é muito mais... não mais bem cuidado, mas é mais bem conservado, mais bem estruturado. Atualmente, como você vê a igreja, comparando a época que você viveu, do início, com a época atual? O que você acha, assim, atualmente, do que é a igreja? Agora, a atuação das pessoas, as festas, os festejos de massa, você acha que é diferente no sentido que é mais fácil ter apreço por essa época do que na sua época? Assim, é mais fácil, a vivência das pessoas é mais importante, é mais significativa? Sim, o momento que a gente está vivendo agora. Há muito tempo para cá, as festas de massa são muito bem participadas, porque antes as coisas eram bem mais difíceis. Tinha as festas, mas aí acabou todo mundo para casa. Hoje não, né? Hoje é bem participada, vem muita gente de fora, bem animada, muito mais animada que antes. Entendo, dona Zumira, muito obrigado. É assim, emocionante para mim fazer essas perguntas para você, ter a oportunidade de conversar com você sobre a vida na igreja. A gente já se conhece há tanto tempo. E é isso, muito obrigado. Eu lhe agradeço muito por essa tarde, por esse momento. Nada, Daniel. Para mim foi um prazer estar aqui participando com vocês. Vocês, para mim, faz um
um grupo também que eu admiro muito, vocês estão de parabéns, e você sabe, Daniel, que não tem palavra e nem explicação. A gente mora vizinho, a gente se conhece muito bem. Muito obrigado, eu que agradeço, tá bom? Certo, muito obrigado. Pessoal, essa foi a entrevista com a dona Zulmira. A gente espera que vocês compartilhem, curtam, comentem, que é super importante para o engajamento aqui no canal. Não só no canal, como nas redes sociais da Capela. Muito obrigado e até mais.